Olá, um ótimo dia para todos vocês, que Deus os abençoe e os guarde. Vamos dar continuidade aqui ao estudo da palavra do Senhor. Hoje vamos ler aqui o capítulo 26 do livro do profeta Isaías. Queridos, as mensagens aqui contidas nesse livro profético, elas fazem parte da nossa vida hoje também. Por isso, eu convido você a parar tudo o que você está fazendo, sentar aí apenas 12, 13 minutinhos para juntos estudarmos a palavra do Senhor. Antes, eu convido você para a sessão do compartilhamento. Compartilhe essa mensagem nas suas redes sociais para que outras pessoas, os seus amigos, possam também ter o privilégio de conhecer, de saber mais sobre o Todo-Poderoso. Então, agora que você já sentou, já abriu a sua Bíblia e já compartilhou também a mensagem, vamos agora para uma oração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Pai querido, Pai de amor, muito obrigado por mais um amanhecer de um novo dia. Que o Senhor possa nos abençoar, abençoar os teus filhos, onde eles estão, e que todos possam receber hoje do Senhor uma palavra de paz, uma palavra de conforto. Pai querido, Pai de amor, que ao abrirmos a tua palavra agora e estudarmos, que raios de luz do céu possa entrar dentro do coração de cada um de nós. Fica conosco agora ao estudarmos a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. O livro de Isaías, agora o capítulo 26, ele ainda é a continuidade do capítulo 25, onde tem ali cânticos que o profeta ele escreve aqui para demonstrar a sua alegria de ver a redenção que há em Cristo Jesus. Agora, eu gostaria que vocês prestassem bem atenção. Não vou ler todos os versos, são 21 versos do capítulo 26. São mensagens poderosíssimas que depois eu gostaria que você continuasse estudando, lendo verso por verso, tá bom? Aqui o título é Cântico de Confiança na Proteção Divina. Diz assim o primeiro verso: naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá. Bom, falando na terra de Judá, de onde nasceu Jesus? Presta bem atenção. Lá no livro de Mateus, capítulo 1, a genealogia de Cristo Jesus fala que Jesus veio da tribo de Judá, descendente de Davi. Então, naquele dia se entoará um cântico na terra de Judá. Temos uma cidade forte, na qual Deus põe a salvação como muralha e defesa. Primeiro ponto que vou parar aqui para falar uma coisa para vocês. As cidades foram realmente protetoras das pessoas naquela época, queridos? O que vocês acham? Olha só que interessante. Os assírios invadiram Samaria no ano 722 e levou cativos eles. Jerusalém foi saqueada, foi invadida por Nabucodonosor em 605, 597, 98, e também ali, queridos, no ano 586, 87, ela foi totalmente destruída. Então, presta bem atenção, ele está falando dessas cidades? Será que é dessas cidades que ele está falando? Não, queridos, ele vai estar falando que Deus é a nossa fortaleza, que Deus é a cidade. Jerusalém aqui, ela é simbolizada pelo Todo-Poderoso. Então, temos uma cidade forte, temos um Deus forte. Ele é a nossa cidade, ele é o nosso refúgio, ele é a nossa fortaleza, na qual Deus coloca a sua salvação como muralhas de defesa. Abram os portões para que entre a nação justa, que guarda a fidelidade. Então, ele está falando da Jerusalém celestial. Abram os portões para que entre a nação justa, que guarda a fidelidade. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiem sempre no Senhor, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Amém? Sabe, queridos, lendo todas essas coisas e sabendo de todas as coisas que Deus fez no passado e as coisas aconteceram no passado, e sabendo como Deus queria proteger o seu povo, sabe, eu fico pensando assim, aonde está a paz do crente hoje? Aonde está a paz do cristão hoje? A paz do cristão não depende das condições da paz do mundo, ou a paz que existe no mundo, mas somente o Espírito Santo
pode conceder-lhes a paz, se o Espírito Santo habitar nesse cristão. Aí você pode dizer assim, mas como que eu posso saber que o Espírito realmente habita em mim? Observe o que diz no livro de Atos, capítulo 5, verso 32. Eu não vou ler, mas vou citar para você, depois você lê lá. Diz assim, que Deus concede o Espírito Santo para todos que obedecem a sua palavra. Aqueles que são fiéis à sua palavra, obedecem à vontade de Deus, praticam a vontade de Deus, este tem o Espírito Santo. Então, entenda, se você está aí professando uma fé num local onde diz que os mandamentos de Deus foram abolidos, presta atenção, queridos. Como é que um Deus cria os mandamentos e depois ele diz que os mandamentos não são válidos mais? Deus não é como os seres humanos, queridos, que cria uma lei hoje e amanhã ele revoga aquela lei. Não. A lei de Deus, ela é eterna, porque é a essência do caráter de Deus. Então, queridos, aqui está, ele diz, abram os portões para que entre a nação justa que guarda a fidelidade, que guarda a aliança de Deus, que é fiel à aliança de Deus. E dentro de uma aliança tinha os preâmbulos, tinha ali uma constituição, tinha ali algumas coisas que uma parte deveria cumprir. Deus promete fidelidade, Deus promete proteger, Deus promete ser a rocha eterna, desde que os seus filhos se mantenham fiéis. Então, ele diz assim, há um pacto mantido por uma vida de fidelidade. Deus tem um pacto com aquele que tem uma vida de fidelidade. Por que ele diz isso, queridos? Porque ele diz assim, tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, ou seja, não é aquele que é fiel a Deus somente quando as coisas estão bem. Os que confiam podem até questionar, mas jamais duvidar do grande amor de Deus por cada um de nós. Às vezes a gente questiona, às vezes a gente fica perguntando, fazendo pergunta, por que, Senhor? Por que, Senhor? Mas isso não pode fazer você parar de ser obediente, parar de amar a Deus, porque Deus tem prometido uma vida eterna ao lado dele para sempre, queridos. É isso que ele diz. Ele é a rocha eterna. Pode acontecer coisas hoje, pode acontecer problemas, dificuldades, mas um dia esta rocha eterna vai nos levar para morar com ele para sempre. Amém? Sabe, olhando para tudo isso, eu penso comigo, hoje Deus também quer nos dar essa paz. Hoje também Deus quer nos dar muitas coisas. Mas olha agora a outra parte. Os versos 7 diz assim, apesar de Deus aplanar o caminho, suavizar a caminhada do crente, este vai passar por dificuldades. É isso que Isaías vai dizer. A vereda do justo, ela pode ser plana, ela é aplanada. A vereda do justo, Deus suaviza, mas também através dos teus juízos, Senhor, te esperamos. No teu nome, na tua memória está o desejo da nossa alma. Agora ele está falando dele, com minha alma suspiro de noite por ti. Qual era o maior desejo de Isaías? O maior desejo de Isaías não era as coisas desse mundo. O maior desejo de Isaías era o Todo-Poderoso. O desejo do profeta Isaías era ter Deus ao seu lado o tempo todo, é estar com Deus, apesar dos problemas que ele estava passando, pelas dificuldades. Agora, olha só que interessante, ele diz assim, presta bem atenção, quanto aos teus juízos, ainda no verso 9, estou lendo, reinam na terra, os moradores do mundo aprendem a justiça, ainda que se mostre favor ao ímpio, nem por isso ele aprende a justiça, até na terra da retidão ele comete iniquidade e não vê a majestade do Senhor. Pecadores insensíveis, ainda que sintam o amor de Deus, não serão movidos, não serão comovidos para uma restauração, para uma prática de vida ao lado do Senhor. Agora, entenda uma coisa muito importante. Isaías está falando que os juízos de Deus não são primariamente ou primeiro para destruir ou para matar pecadores. O juízo de Deus é para restaurar pecadores. Então, todas as fagulhas de coisas que estão acontecendo no mundo, terremotos, fomes, pandemias, desastres naturais, todas essas coisas que estão acontecendo no mundo, são pequenos juízos de Deus
caindo sobre a terra para alertar os filhos de Deus nessa terra, porque Deus quer salvar todos. Então, entenda, queridos, todas essas coisas é para que eu e você possamos erguer a cabeça para o céu, para o alto, e entender que só em Deus nós temos salvação. Agora, aquele que pratica maldade, aquele que transgride os mandamentos de Deus, aquele que vive uma vida desregada, nem essas coisas fará com que ele possa olhar para cima. Então, hoje, o que Deus espera de mim e de você é, filho, para que você possa ser o meu justo, para que você possa ser aquele filho fiel, eu preciso que você entenda que esses juízos é para alertar. E agora, olha que interessante, porque a tua mão, verso 11, a tua mão está levantada para eles, não a veem, porém, eles verão o teu zelo do povo do Senhor. Observe que a vida do justo, uma vida de retidão, uma vida de amor, é também para acordar aquele que está vivendo uma mornidão. E quando este justo vive assim, Senhor, concede-nos a paz, porque todas as nossas obras tu a fazes por nós. Ou seja, Deus fazendo obra no justo. O justo vai testemunhar e outros verão. E se mesmo assim eles não acordarem, Isaías diz, Senhor, concede-nos a paz. Mas concede-nos a paz, no verso 13 ele diz, o Senhor é nosso, mas nós louvamos unicamente o teu nome. Eles estão mortos, quem? Aqueles que não aceitaram, aqueles que vivem uma prática de maldade. E aí ele diz assim, mas tu, Senhor, no verso 15, aumentaste o povo, ou seja, o nascimento de Jesus foi para nascer mais justos, mais pessoas que temem ao Senhor. Por que que os seus atos, os atos de Cristo vai fazer nascer? Porque o testemunho do povo de Israel foi tão fraco, foi tão ruim, que ao invés das pessoas nascerem para a vida, as pessoas nasciam para a morte. Por isso que ele vai fazer aqui uma analogia a respeito de dores de parto que vai sofrer aqui, que a nação sofreu. Eles sofreram, o povo de Israel sofreu, o povo de Israel passou por problemas, dificuldade, mas não nasceram deles pessoas tementes a Deus. Só nasceram mortos, como diz a palavra. Ao invés de nascer pessoas para a vida, nasceram pessoas para a morte. Jesus diz, de mim, de Cristo Jesus, nasceria pessoas para a vida. E aí ele vai fazer aqui uma comparação, falando sobre as dores, sobre tudo isso, mas ele vai falar dos mortos do Senhor, aqueles que morrem no Senhor. Os teus mortos, verso 19, e também o meu cadáver viverão, ressuscitarão. Isaías morreu, provavelmente, como diz a tradição, cerrado ao meio, mas ele diz aqui que aqueles que morrem no Senhor ressuscitarão. Como Deus guardou o povo de Israel lá no Egito, a segunda parte, castigo e salvação, no verso 20, como Deus guardou o seu povo no Egito, ele hoje também promete guardar a cada um de nós no dia do juízo, no dia das pragas, quando as pragas começarem a cair. Por isso que lá no livro de Daniel, capítulo 12, verso 1 e 2, diz, naquele tempo se levantará Miguel, o protetor dos filhos desses, e protegerá todo aquele que tiver um nome escrito no livro da vida. Por isso que no capítulo 26, verso 20, ele diz que os salvos serão guardados no quarto, serão protegidos. Então Deus está dizendo que do mesmo jeito que o sangue do Cordeiro protegeu as pessoas lá no Egito, o sangue do Cordeiro vai proteger no último dia, no dia da grande angústia que passará as nações da terra. Que Deus abençoe a todos vocês. Entrega o teu caminho ao Senhor. Vale a pena hoje servirmos ao Todo-Poderoso. Vale a pena hoje sermos fiéis a Deus. Em nome de Jesus. Amém.